Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos uma grande solenidade da Igreja. Celebramos as colunas da nossa fé, São Pedro e São Paulo. Se Jesus é o alicerce, a casa começa a ser construída através das colunas dos apóstolos. Hoje nós celebramos esses dois mártires, por isso estamos de vermelho. Martírio em grego significa testemunho. Portanto, Pedro e Paulo é o grande testemunho. Por isso as leituras que nós ouvimos hoje, tanto a dos Atos dos Apóstolos sobre Pedro e Paulo escrevendo ao seu amigo Timóteo, essas leituras são chamadas leituras da paixão. Na primeira, a paixão de Pedro. Na segunda, a de Paulo. Os dois foram martirizados em Roma. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado. Quanto mais a vida nossa é entregue a Jesus, mais a gente se identifica com Ele. Olha como a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos um Pedro totalmente identificado com Jesus. Na época de Pedro, quem é o rei Herodes. Ele já tinha mandado matar a espada Tiago, aquele que é irmão de João, e agora ele manda prender Pedro. Quando Pedro é preso, é a época da festa dos pães ázimos, é a Páscoa. Quando Jesus é preso, época da Páscoa. Herodes prende Pedro e apresenta. Jesus é apresentado por Pilatos. E Pedro deve ser tão perigoso porque eles formam um revezamento de 4 soldados por 4 turnos para vigiar Pedro. E aí então, ele na prisão, nessa festa, tem uma das coisas mais importantes para uma casa, para uma igreja ficar em pé. Aqui, eu e você precisaríamos às vezes fazer um outro ato penitencial, porque às vezes nós temos a nossa culpa, nossa tão grande culpa, de não colaborar naquilo que é inerte ao cristão. Quantas vezes nós estamos vendo na internet, nas fake news, de cristãos com miolo mole, que não conhece a doutrina, criticar o Papa Francisco, seguir caminhos que não são da igreja. Aqui diz assim: enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Enquanto Pedro estava preso, a igreja rezava continuamente por ele. Você já rezou pelo Papa Francisco? O Papa Francisco tem uma grande e pesada missão. Nós temos que rezar por ele continuamente. Uma comunidade religiosa de qualquer paróquia do mundo todo que não reza pelo Papa fica sem coluna, fica vivendo doutrina da cabeça dos outros.
O Papa é essa coluna que é Pedro, que conduz conforme Deus quer. A gente tem que rezar para ele continuar no caminho, rezar pela sua saúde, pela sua perseverança, continuamente. Por que muitas casas, muitas famílias se destroem? Porque a família tem um problema, seja relacionamento matrimonial do marido com a mulher, seja um problema do filho ou da filha, e eles não param para rezar, a casa cai, a família se desestrutura. A família, quando tem um problema, quando tem uma dificuldade, devia rezar continuamente a Deus por esse problema, confiar a Ele. O Papa Francisco todos os dias nos confia a Deus, nos apresenta a Deus todos os dias. Olha que bonito, né? Pensar que somente nesses meses que se passaram, pelo menos do que a gente sabe, 3 vezes ele telefonou, vamos dizer assim, para a gente, né? Aqui no Brasil, seja para Dom Odilo, em meio à maior metrópole do Brasil, onde há os maiores casos de coronavírus, seja para Dom Leonardo, na grande epidemia do coronavírus, esse lugar desafiador por poucos recursos que é Manaus, e seja pelo nosso arcebispo aqui de Aparecida, quando ele liga para Dom Orlando, uma vez que a voz de Dom Orlando hoje é que ressoa nas casas do povo brasileiro através da TV Aparecida. A igreja rezava continuamente por Pedro quando ele estava na prisão. Nesse dia, ele era vigiado por 2 guardas. Jesus era ladeado por 2 ladrões na cruz. E ele estava algemado quando o anjo apareceu e iluminou a cela. Pedro estava algemado. As algemas, elas não deixam a gente caminhar. As algemas é para prender. E as piores algemas que existem são as algemas que a gente não vê, invisíveis aos olhos. Quando a gente está algemado, a gente não caminha. Tem alguns passarinhos que, quando eles são capturados, se coloca uma corrente nele. Ele vai tentar voar, bate e dói. Tenta voar e a corrente não deixa. Um certo tempo depois, o passarinho se acostuma com a corrente. E aí, quem o prendeu pode até tirar a corrente ou colocar um arame muito leve, que o passarinho não vai fugir, porque ele foi domesticado para entender que aquela corrente o impedia de voar. Quantos de nós já não alça mais voo, já não voa, porque está acorrentado? E o grande fabricador, vendedor e colocador de correntes é o diabo, que coloca correntes em nós para não andar. Quem não anda não leva o Evangelho. Às vezes ele coloca mordaça para a gente não falar do amor de Deus, do perdão de Deus. Muitos de nós somos cristãos acorrentados. Essa leitura de hoje é para tirar as correntes, tirar as algemas, que muitas vezes o diabo, o sistema, grupos nos colocam para impedir que o Evangelho, o Reino de Deus, resumindo tudo, que o amor de Deus chegue a tantos lugares e a tantas pessoas.
muito cuidado, faça a sua reflexão para ver se você não está algemado também. A cela foi iluminada e Pedro então foi conduzido por este anjo para sair da prisão. E aí ele diz assim para Pedro, diz para nós: quando a gente está na prisão, parece que não tem mais perspectiva de nada. Não, o anjo fala para Pedro: Pedro, levanta, coloca a capa, coloca a sandália, a missão continua. A gente podia dar um monte de resposta. Ah, mas eu estou muito velhinho. Não, coloca a capa da oração, você tem muito ainda para rezar. Coloca sandálias, quantos de nós ainda tem muita coisa para fazer? Coloca capa, calça, sandália e continua a missão. E Pedro, depois de libertado, diz assim: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. O Senhor também envia os seus anjos para nos libertar. Segunda leitura de hoje, Paulo escreve a esse seu grande discípulo, o Timóteo. Paulo também está preso, como Pedro. E que bom seria, né? Que na maturidade da minha vida, um dia pudesse dizer como Paulo. Paulo é um nome para nós, ele é figura de alguém que encontrou a maturidade da fé. Tem gente que tem uma fé infantil. Qualquer probleminha já desiste. Paulo tem uma fé madura. Ele está preso, mas ele sabe em quem ele confiou. Não é a prisão que vai dizer para ele que Deus o abandonou. Muito pelo contrário, ele consegue ressignificar o lugar em que ele está. E ele diz assim: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E olha que bonito, se a gente pudesse dizer isso que ele diz aqui: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Quem está aqui na capela, vamos dizer isso juntos? O Senhor esteve ao meu lado e me deu força. A gente tem que acreditar nisso. O Senhor está do nosso lado e nos dá força. E ele diz ainda assim: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. O Senhor quer fazer isso com todos nós. Mas para isso a gente tem que caminhar nesse tríplice conceito que Paulo hoje vai dizer: combati o bom combate. Então eu digo para vocês, os combates que nos são apresentados não são para a gente desistir, não são para a gente desanimar. O combate, quando Deus permite, é uma oportunidade. É uma oportunidade de crescer, de superar. Quantos de nós não temos combates todos os dias? Tem pessoas que têm combate para que o alimento chegue na casa. Tem gente que está morrendo de fome. Quanta gente não está combatendo nos tempos que nós estamos vivendo, essa epidemia, pandemia do coronavírus, combatendo para continuar com saúde, isolados, combatendo, seja através de pesquisas, nos hospitais, estão combatendo. E a gente também, cada um tem o seu combate. Completei a corrida, Paulo fala. Paulo entende que a nossa caminhada é como se fosse uma corrida, que nós temos que completar. Não tem que chegar na frente do outro, não tem que atropelar o outro, mas tem que completar a corrida.
Essa corrida todos nós temos que fazer e todos nós temos que completá-la, sem passar ninguém para trás, sem empurrar ninguém, completar com dignidade, com justiça. E ele termina dizendo assim: eu guardei a fé. Quanta gente está fazendo a corrida, mas tem a fé abalada, preferem trocar a fé por horóscopos, preferem trocar a fé por doutrinas da nova era, preferem trocar a fé por qualquer novidade que aparece. E nós hoje estamos celebrando as colunas da igreja, aqueles que nos trazem a doutrina, o catecismo, aqueles que viveram o Evangelho. Pedro esteve todo lado com Jesus, foi o primeiro a ser chamado, esteve perto de Jesus em todos os momentos. Paulo não conheceu pessoalmente, mas viveu uma experiência pessoal, e tudo que eles viveram, eles também transformaram para nós em doutrina. Guardar a fé. O Evangelho não pode ser trocado, o Evangelho não pode ser negociado. Guardei a fé. O Evangelho que nós ouvimos hoje, de São Mateus, que Evangelho profundo! Para esse Evangelho fazer digestão, a gente tinha que passar uma semana no mínimo falando dele. Ele diz assim: naquele tempo, Jesus pegou os seus discípulos e os levou a uma região conhecida como Cesareia de Filipe. Ela fica no norte, é um lugar pagão. Filipe é o filho de Herodes. Olha, tem certas coisas, a gente tem tanta influência que a gente tem que ir bem longe para poder ter clareza das coisas. Se a gente está num estádio de futebol, mas eu vou tentar aqui não falar nada muito forte, tá bom agora, né? A gente está no estádio de futebol, está numa torcida, né? Eu torço, por exemplo, pelo Corinthians, está lá Corinthians e São Paulo. E aí, a torcida, diante de um apito do juiz, a torcida grita e xinga o juiz, xinga a mãe do juiz. Qual é a tendência das pessoas que estão na torcida? Xingar também o juiz. Então, a torcida não é o melhor lugar para o discernimento. Então a gente às vezes tem que fazer um retiro, porque Jesus poderia ter levado eles para o centro. Jerusalém é o centro do poder político, do poder religioso, do poder econômico, do poder ideológico. Mas não. Nesse lugar, a pergunta que Jesus queria fazer poderia influenciar. Quantos não dizem quem é Jesus pensando no poder econômico? Quantos não dizem quem é Jesus pensando numa religião que algema? Quantos não vivem um Jesus ideológico? Jesus levou eles para Cesareia de Filipe, longe dessas influências. E ali ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E as respostas que vêm são respostas de gente do passado. Jesus é uma novidade.
Quem não é capaz de acolher a novidade, não é capaz de acolher Jesus. Alguns dizem que é João Batista. Como terminou a vida dele? Degolado. Outros dizem que é Elias. Nós nem sabemos onde está Elias, né? Dizem que ele foi levado uma carruagem de fogo. Sumiu. Tem gente que é melhor dizer que sumiu de como dizer que realmente sumiu. Porque o Elias, ele pregava, ele denunciava o que as autoridades estavam fazendo de errado. Então você tem que ter muito cuidado quando segue Jesus, porque às vezes se você denunciar alguns erros, você pode sumir. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Gente do passado. Se perguntássemos hoje quem é Jesus, né? Talvez para algumas crianças Jesus é alguém como Superman, né? Que voa, que tem poderes, né? E para nós, quem é Jesus, né? E aí vem a grande pergunta que eu e você temos que em algum momento da vida responder. Essa é uma pergunta existencial. E vocês? Vocês que estão caminhando comigo, os apóstolos, né? Durante esses 3 anos, vocês que já me viram fazer milagres, curar, dormirmos como alguém que não tem teto. Para vocês, apóstolos, quem eu sou? Para vocês que vêm na missa, que rezam em meu nome, qual o significado que eu tenho na vida de vocês? E aí Pedro responde. Por que Pedro responde? Quando Pedro responde, não quer dizer que é o Pedro individual. O Pedro que responde é a voz da igreja. A resposta de Pedro é a resposta dos apóstolos. Quando o Papa fala, quando o Papa escreve, em nome da igreja. No começo, quando ainda havia os apóstolos, ainda estava surgindo esses termos, Papa, bispos ou os episcopos. Havia algumas cidades, lugares centrais, onde os apóstolos estavam. No começo haviam 5 lugares principais, a gente chamava de uma pentarquia. Então, por exemplo, Pedro estava em Roma, Tiago em Jerusalém, o outro em Constantinopla, e assim por diante. Eram os bispos dessas igrejas. Mas quando havia uma dúvida, quando havia uma discussão e precisava de uma resposta, todos iam a Pedro. Era ele que dava a última palavra, ele que iluminava na reflexão, e aí foi surgindo também a figura do Papa. E assim também quando Pedro responde essa grande pergunta de Jesus, quem eu sou para vocês, ele diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele responde como igreja, em nome da comunidade. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele assim, olha, não foi um ser humano que te falou isso, foi o meu Pai que está no céu. Você acredita nisso? Você acredita que o que aconteceu aqui acontece com o Papa Francisco? Por que o Papa tomou esse caminho? Porque o meu Pai que está nos céus iluminou o Papa para seguir esse caminho. Só que Jesus também conhece Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai. Jonas é um pai com muitos filhos.
talvez eu e você seja filho de Jonas também. Quem foi Jonas? Jonas foi aquele que Deus pediu uma missão e ele fugiu da missão. Precisou ser engolido por uma baleia, ficar 3 dias e ser vomitado, para depois assumir de verdade a missão. Jesus também sabe das fragilidades do Pedro, que é filho de Jonas. E aí então Jesus disse: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A pedra é Jesus. Nós ouvimos esses dias a casa construída sobre a pedra, sobre a rocha. A igreja é alicerçada na pedra que é Jesus. Por isso, quando vem as tempestades, os ventos, a igreja não cai, porque a pedra é Jesus. Ela sente a tempestade, os ventos fortes. Qual é a pedra que a tua fé é alicerçada? Qual é a casa que te abriga? É essa onde a pedra é Jesus? Tu és Pedro, Kéfas, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Essa é a igreja do Papa Francisco que está na frente, edificada na pedra que é Jesus. Quando não é essa pedra, nosso alicerce é areia. Quando vêm as tribulações, ela cai. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha que bonito, né? Quando você foi batizado, você se ligou como filho de Deus aqui na terra, lá no céu. Quando vocês se unirem em matrimônio, o matrimônio de vocês aqui na terra foram ligados no céu. Quando vocês se consagraram, quando eu fui ordenado, o nosso serviço aqui na terra foi ligado no céu. Quando nós somos crismados, nós estamos dizendo para o céu: nós somos apóstolos de Jesus aqui na terra. E todas as vezes que nós recebemos a Eucaristia na terra, nós somos levados para o céu. É um alimento aqui da terra, mas é um alimento do céu. Todas as vezes que nós somos perdoados, nós nos ligamos de novo com o céu. E que eu e você possa ajudar os nossos irmãos a se ligarem também, aqui na terra, com o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.